Olá, bem-vindo à conversa. Connosco hoje está um mítico do Futebol Clube do Porto, o jogador que mais jogos realizou de azul e branco e a quem Pinto da Costa chama o atleta número 1 do Futebol Clube do Porto. Está visto que na nossa companhia está o eterno número 2, João Pinto, eterno capitão do Futebol Clube do Porto. Olá, João. Obrigado por aceitares este desafio de olhares a tua carreira e a tua vida desportiva de fio a pavio. Começamos, não deste lado da ponte, mas do lado de lá, em Vila Nova de Gaia, onde tu nasceste. Como é que começou o teu gosto pelo futebol? Quais são as tuas primeiras memórias de jogar futebol? As minhas primeiras memórias são aquelas que me passa quando era um miúdo de 6 a 8 anos, em que o futebol na altura era aquele futebol de rua, em que metíamos duas pedras de um lado e duas pedras do outro lado e que jogávamos, fazíamos ali 2 contra 2, 3 contra 3, depende do tamanho da rua. Lembro perfeitamente de estarmos a jogar e bater a bola contra as portas e vinham os donos das casas e faziam barulho e nós fugíamos, mas aí começou a minha carreira o meu gosto pelo futebol. Depois, passado 4 ou 5 anos, em Vilar de Hondorinho, a freguesia onde eu nascia, tinha um campo em que nós lhe chamávamos o campo de Fidalgo, por coincidência um campo em que pertencia à minha família, em que as pessoas mais velhas do que eu meteram 2 paus num lado e 2 paus no outro, um campo a descer, e em que, principalmente ao sábado, aquilo começava às 9 horas da manhã e só acabava quando já era noite. Lembro perfeitamente que o meu pai trabalhava no Salvador Caetano e que gostava que às 7 ou às 7h30, salvo eu às 7h30, que eu e a minha irmã e a minha mãe que jantássemos todos juntos e por várias vezes levei no corpo ou levei porrada do meu pai por não estar a essa hora para jantar, derivado aos jogos que havia ao sábado, em que principalmente no verão que vinham os imigrantes e havia uma pessoa que vivia na Alemanha ou que fazia a sua vida na Alemanha durante todo o ano e quando chegava a Portugal traziam bolas novas e que nós passávamos o tempo. Eu esquecia-me da hora, chegava a casa, levava do meu pai pescar tarde ao jantar e depois levava da minha mãe por chegar com as camisolas suadas e isso tudo. Claro que nesse campo a descer, conseguias escolher às vezes o mais fácil, que era jogar a favor da baliza que descia? Não escolhia, porque naquele tempo eu era muito novo, tinha que me sujeitar às ordens dos mais velhos. Eu ficava satisfeito porque quase todos eles que jogavam no início, ou quando eu era mais novo, quem chegasse lá primeiro é que fazia uma equipa, depois a partir de uma certa altura já era o lugar da carreira contra outros lugares, já fazíamos jogos quase entre freguesias e pronto, e foi a partir daí que eu com 12 anos começou, não havia iniciados nesse tempo, o Liberadouro, que era a freguesia pegada, começou a fazer captações para o Liberadouro, iniciados, e eu era o mais novo deles todos, ainda não tinha 13 anos na altura, com a idade que se poderia jogar nos iniciados, mas eu lembro-me de ir eu e mais 4 ou 5 colegas meus às captações, ficámos 4, e eu fui um dos escolhidos. Ainda não tinha idade para jogar, o Liberador teve que pedir autorização à Associação do Porto para eu jogar nos iniciados nesse ano, consegui jogar com 12 anos nos iniciados do Liberador, e ainda joguei lá 2 anos. João, mas não foi um trajeto fácil. O teu pai tinha jogado futebol e tinha selecionado. A tua mãe não queria nada que tu fosses jogador, nem que fosses jogar para o Liberador. Sim. Ou fosse por onde fosse, não é? O meu pai jogou futebol no Clube Futebol Liberadouro. Teve uma lesão grave em que a minha mãe chegou à beira dele e disse: ou jogas futebol ou casas comigo. Penso que o meu pai escolheu por casar com a minha mãe. E depois, passado muitos anos, quando eu comecei a jogar, a minha mãe não me queria deixar jogar futebol. Aliás, quando foi para eu assinar pelo Liberador, se tivesse dado os papéis à minha mãe
para assinar, para ter autorização para jogar no Clube de Futebol Liberador. A minha mãe não me assinava, fui ter com o meu pai assinou-me e disse para eu estar calado. Pronto, e foi a partir daí que eu comecei a jogar no Liberador. E como é que foi depois, quando chegaste a casa e disseste, amanhã tem treino no Liberador? Depois foi tudo normal, se calhar da minha mãe preocupada com aquilo que era de futebol e por aquilo que viveu com o meu pai, mas com o decorrer do tempo as coisas foram-se passando. Começou quando eu, depois de passar 2 anos, tive a oportunidade de vir para o Porto, começou também a acompanhar, mas sempre quando eu saía para os Jogos do Liberador, sempre com a preocupação, tem cuidado, não te magoes, não tinha a noção nenhuma do que era o futebol, não tinha... Só tinha a ideia do teu pai ser lesionado gravemente. Nestes anos de Oliveira de Douro, o Oliveira de Douro azul e branco, não é? A Porto, portanto já era aqui um passo. Tu sonhavas um dia chegar ao Futebol Clube do Porto, ou nem sequer nesta altura alimentavas a esperança de chegar ao Porto? Tu eras portista, sempre foste portista? Não, nunca. Eu a jogar no Liberador nunca pensei em chegar ao Futebol Clube do Porto. Eu lembro perfeitamente de um jogo em que ia ver os jogos do Liberador. Lembro perfeitamente num jogo de séniores que houve no Liberador e que chovia e eu a apanhar chuva. Eu lembro perfeitamente que na altura a polícia usava umas fardas que levava até aos pés, e houve um dos polícias que disse: meu, anda para aqui. E então abrigou-me com a farda, eu só via o futebol. Pronto, lembro-me dessas coisas. Naquela altura não havia as condições que neste momento, mesmo no Liberador, já tem, mas foram momentos em que me marcaram. Depois de eu ingressar no Futebol Clube do Porto, vi as diferenças que havia de um clube para o outro, mas acima de tudo no Liberador, sabendo que não havia o mínimo de condições naquela altura, chovia muito e jogávamos de calções ou treinávamos de calções e de manga curta, porque quase que não tínhamos outros equipamentos para usar. Mas penso que, e depois também pelo treinador que tive nessa altura no Liberador, que era muito exigente, era uma pessoa que nos maltratava no bom sentido da palavra, para a gente conseguir coisas boas e até coisas melhores do que aquilo que a gente conseguia, mas acima de tudo fez-me ver que sem trabalho e se calhar sem sacrifício que não conseguiria ir longe. E eu estou a dizer, eu conseguiria ir longe, era jogar e ser titular do Liberador e nunca pensar naquilo que me aconteceu um dia mais tarde. João, e tu não eras defesa de direito, tu não és um defesa de direito de raiz, tu és, eu diria, um universal, porque tu fizeste quase todas as posições. Começaste como defesa central? Não, comecei como médio esquerdo no Liberador. Tive a sorte de ser convocado para uma seleção de Gaia e a jogar a seleção de Gaia. Fui escolhido para jogar pela seleção de Gaia e o único jogo que houve dessa seleção de Gaia foi uma seleção de Gaia contra uma seleção do Porto. Essa seleção do Porto era treinada por o Sr. Acácio Carneiro, que na altura era treinador dos iniciados do Porto. Esse jogo foi no Campo da Cruz, que ainda é aquele que, passado muitos anos, vou lá ver o meu filho a jogar e praticamente é igual àquilo que foi quando eu joguei nos iniciados nesse jogo de seleções. E que havia de ser o teu primeiro jogo do Porto, precisamente nesse campo também. E foi, sim, e lembro perfeitamente que nesse jogo perdemos por 5-3, eu marquei 2 golos e o treinador veio ter comigo e disse, o treinador da seleção do Porto: amigo, queres jogar para o Porto? E eu virei-me assim para ele e disse: se o meu pai me deixar, vou. Pronto, e a partir daí desse jogo começaram as conversações e chegaram a prometer. Antes disto, tu também querias, ou simultaneamente querias deixar a escola e pediste ao teu pai para deixar a escola? Isso já é quando o Futebol Clube do Porto chega à beira do meu pai, ou a casa onde eu vivia, para eu ir, para pedir se me deixavam ir jogar para o Porto. Falaram com eles e eu na altura disse para mim: bem, eu ando a estudar, os treinos, a escola acabava às 6 naquela altura,
que era, na altura era a Escola Industrial e Comercial em Soares do Reis, a escola ainda é hoje, e eu andava a tirar o curso para eletricista, e eu virei para mim e disse, bem, isto, se eu for para o Porto, se o meu pai me der autorização para jogar no Porto, eu vou andar a estudar, nunca mais o meu pai me vai deixar ir. A partir daí, isto foi no primeiro período, eu disse ao meu pai que já tinha reprovado por faltas, mentira, não era bom aluno também, isso é verdade, mas o reprovar por faltas, isso era impensável na educação que o meu pai me tinha dado, ou os meus pais me tinham dado, mas o que é certo é que menti nessa altura, levei uma coça do meu pai e da minha mãe, mas consegui aquilo que eu queria, e o meu pai disse, vais trabalhar para o Salvador Caetano. E eu disse, está bem, pai, vou onde você quiser, mas eu estudar já reprovei. Pronto, e foi a partir daí, eu lembro que não fazia praticamente nada, fui treinar, comecei a treinar nos Iniciados do Porto, o treino começava às 5 da tarde, no campo da Constituição. Eu lembro perfeitamente que eu trabalhava no Salvador Caetano e quem me levava era o Sr. Costa Soares, que saía da Sograp, que na altura trabalhava na Sograp, passava ao fundo da 222, passava por lá e levava-me para a Constituição. Pronto, e foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos no Futebol Clube do Porto. E no Salvador Caetano, onde aprendeste arte de estufador, certo? Sim, aliás, onde estiveste no Salvador Caetano, e quando falo no Salvador Caetano, tenho que dar, embora o homem já tivesse morrido há algum tempo, mas por tudo aquilo que eu fiz na vida e aquilo que sou hoje, claro que eu, para ser aquilo que fui hoje, tinha que ser a pessoa que fui até hoje e ter valor para conseguir aquilo que consegui até hoje, principalmente como profissional de futebol, mas nunca me poderei esquecer do Sr. Salvador Caetano, porque na altura o Futebol Clube do Porto foi as pessoas que representavam o Futebol Clube do Porto no futebol juvenil, foram pedir a ele para eu sair mais cedo, ou às vezes até nem trabalhar da parte de tarde, e ele abriu-me as portas para que tudo isso fosse possível. Eu lembro-me, por exemplo, no meu último ano de júnior, no último meio ano, eu se trabalhei meio ano, foi muito, com jogos de seleção, com jogos no Futebol Clube do Porto, torneios para o estrangeiro e isso tudo. Se trabalhei um mês em meio ano, foi muito, e ele pôs-me sempre as portas abertas para conseguir a liberdade que eu quisesse dentro daquilo que as pessoas do Futebol Clube do Porto queriam, mas tenho que dar uma palavra a ele, que se calhar se não fosse ele a abrir-me essas portas, se calhar também não tinha atingido aquilo que eu consegui, porque o meu pai não me ia dizer, olha, vais começar a jogar futebol e deixar de trabalhar. Eu lembro perfeitamente como foi para assinar o primeiro contrato profissional pelo Futebol Clube do Porto. O meu pai foi ter com ele, o Salvador Caetano na altura era o empregado número 1, o meu pai era o empregado número 2. Pronto, davam-se bem e se calhar isso também foi a forma de eles me abrirem tudo aquilo que era possível para que não me faltasse nada em termos de tempo e de treino no Futebol Clube do Porto. Mas eu lembro-me do meu pai ir falar com ele e dizer, olha, o meu filho foi chamado para assinar contrato como profissional do Futebol Clube do Porto, o que é que você acha? E ele disse, virou-se para o meu pai e disse que, Domingos, toda a sorte do mundo para o teu filho, ele que vá, e se às vezes se lhe acontecer alguma coisa que não está previsto e que a gente não quer que aconteça, as portas estão abertas. E isso, para mim, foi bom, para o meu pai foi ótimo, e acho que foi o ponto de partida para conseguir aquilo facilitador daquilo que tu conseguiste. Tu no Futebol Clube do Porto, creio que o primeiro jogo que fazes como iniciado é no campo do Cruz e fazes golo outra vez e o Porto ganha ao Cruz. Sim, 4-1. E continuavas a jogar ainda do meio campo para a frente. Sim, eu no Futebol Clube do Porto, nos iniciados, lembro-me que joguei a médio, joguei a extremo esquerdo, joguei a extremo direito, mas a posição que eu gostava mais, e se calhar que as pessoas me metiam, era a média. Não era por ser um jogador de uma técnica acima dos outros, mas já naquela altura dava tudo o que tinha, e que se calhar por isso é que mesmo na própria seleção, nas camadas jovens, juvenis e júniores, com o Josualdo Ferreira a treinador, também era médio, e pronto, era o lugar que eu acho que
eu, se calhar, naquela altura apreciava. Médio defensivo, era médio defensivo, 6. Sim, médio defensivo. E, claro, também não tinha pés para jogar a 8 ou a 10, mas isso, pronto, foram coisas que aconteceram. Eu, na minha vida, não só desde nos iniciados, juvenis e júniores, mas também no futebol sénior, uma das principais armas que eu tinha era que não fazia mais do que aquilo que sabia. Se eu não sabia fintar, não ia fintar. E, pronto, sabia que tinha muita força e tinha mais força, se calhar, que todos os adversários que me apareciam pela frente, mas acima de tudo foi um percurso que eu fiz desde as camadas jovens até ao termo da carreira, que sabia que só trabalhando muito é que poderia conseguir coisas que eu gostava de conseguir e consegui. João, já falaste há pouco, também facilitava o facto do Costa Soares te dar boleia para os treinos, mas quando se tratava de jogos da equipa sénior do Futebol Clube do Porto, com 14, 15 anos, ias sozinho. E às vezes a coisa também te corria mal porque os teus pais não gostavam que tu fosses sozinho, atravessar a avenida lá em cima, depois atravessar a Ponte Dom Luís. Eu também fiz esse trajeto, parecido muitas vezes, e quase com a mesma idade, mas uns anos mais tarde. Mas era a ânsia de ir ver também os séniores do Porto, nessa altura. Sim, eu lembro perfeitamente que eu era miúdo e gostava de ir ver jogos, mesmo até do próprio Vilanovense, que estava na segunda divisão de honra na altura. E era o clube em Gaia com mais... Era da Zona Norte, da segunda Zona Norte, e eu às vezes ia, eu só por atravessar a avenida de Gaia para ver o jogo do Vilanovense, haviam pessoas que me viam e iam dizer ao meu pai, e eu chegava a casa e levava logo coça. E eu lembro perfeitamente, a primeira vez que eu fui ver o Futebol Clube Porto ao vivo, eu acho que foi um Porto-Benfica, em que havia cavalaria, polícias a cavalo. Era no tempo da arquibancada em madeira, as pessoas estavam a 1 metro da linha lateral, eu era um dos miúdos que estava a 1 metro da linha lateral, e eu para entrar, mas senhor, eu posso entrar consigo? E eles levavam na altura na mão e entrava toda a gente. Eu não sei como é que foi visto, sei que cheguei a casa, o meu pai perguntou-me, onde é que tu andaste? E eu estive a jogar a bola no Campo Fidalgo. E ele mandou-me logo 2 chapas e disse, não mintas que foste ver o Porto. Pronto, mas isso faz parte da vida, isso são coisas que acontecem, claro que... Esta paixão também te ajudava como jogador, seres apaixonado pelo clube, ou seja, era ainda mais importante. E acima, ser apaixonado pelo clube, já desde miúdo, e acima de tudo gostar de futebol, porque uma pessoa pode ser apaixonado pelo clube, mas também se não tiver habilidade e acima de tudo força de vontade para tornear as dificuldades que lhe vão aparecendo pela frente, muito dificilmente alguém chega a ser jogador de futebol. Curiosamente, daquilo que eu pesquisei, um dos teus ídolos era o Pavão, que era um ídolo de muita gente, também era um médio, não sei se corresponde à verdade, e li também que para além do futebol gostavas de ver o Carlos Lopes a correr, é verdade? Não. Então são coisas que se escrevem e que estamos aqui para esclarecer. Eu, em relação ao Pavão, eu não o vi, praticamente não o vi a jogar. Em relação às pessoas, ao Carlos Lopes ou a outra pessoa, gostava de ver eles, ainda hoje eu gosto do ciclismo, gosto do atletismo, gosto de toda a gente. Vias o troféu ao sábado à tarde, sim, dava as modalidades todas, via as modalidades, ou quando dava os Jogos Olímpicos, ou os Campeonatos da Europa, ou o Campeonatos do Mundo, via. Então são fábulas que se contam. Quem eram os teus ídolos nesta altura? Eu acho que nessa altura eu não tinha ídolos. Os meus ídolos eram os jogadores de Futebol Clube do Porto, porque eu era iniciado ao Futebol Clube do Porto, treinávamos na Constituição e via e saía, por exemplo, o treino era às 6 horas, eu quando não tinha nada que fazer, saía às 2 ou à 1 hora do Salvador da Caetano, metia-me no autocarro e ia para a Constituição. E ia às vezes para a Constituição nessa altura, porque o Futebol Clube do Porto por vezes jogava os jogos da taça em pelados. Lembro-me de um Seixal Porto, já no tempo do Covilhas. Eu vi o Covilhas a treinar no campo da Constituição e aproveitava e ia ver. Como eles também preparavam-se no pelado para jogar no pelado. E como também, quando havia treinos, quando era no campo de treinos, eu ia ver os treinos à Constituição, depois ia a pé ia vê-los a treinar no campo de treinos das Antas e depois ia treinar para a Constituição. Como também, não tenho vergonha de dizer que no tempo do Sr. Pedroto, treinador do Boa Vista, competições europeias para a Taça UEFA, eu ia ver o Boa Vista e depois ia treinar. Eu era mais por gostar do desporto. Ainda hoje gosto de ver o handball, gosto de ver o basquete,
Agora o ciclismo... No handball até choras. O ciclismo também, mas eu choro em todas as modalidades que o Futebol Clube do Porto ganha. Ainda agora no ciclismo também me vieram as lágrimas aos olhos, não tenho uma vergonha de dizer... e dizer aquilo que se passou, porque gosto de ver todo o desporto e, acima de tudo, quando o Futebol Clube do Porto ganha. És emocional nestes momentos, ao contrário do que as pessoas pensam, porque tu pareces uma pessoa muito, muito dura, com uma capa muito dura, mas depois ventes, isto é um à parte, vente no handball ficar emocionado, como se viu, esse foi captado pelas câmaras, mas noutras situações, como estás a contar agora também, há aqueles momentos que batem cá dentro, não é? Sim, eu acho que a imagem que eu tenho como jogador de futebol é de uma pessoa agressiva e se calhar com um mau feitio, mas as pessoas que me conhecem, além de futebol, os meus amigos e muitas pessoas que nunca estiveram comigo, mas que passado um almoço ou passado meia hora ou uma hora de estarmos a falar uns com os outros, eles dizem que não é possível terem a imagem que têm de mim quando eu sou totalmente diferente. Agora, eu para defender as cores do Futebol Clube do Porto ao longo dos anos e acima de tudo também para me defender a mim, a isso, mesmo que o meu pai estivesse pela frente, eu se puder virar, virava. João, voltamos à tua carreira ainda nos escalões jovens. Tu és bicampeão nos juvenis, 2 anos juvenis, 2 vezes campeão, e depois és campeão também nos júniores, não é? Que recordações é que tens? Joguei 2 anos nas iniciais de Oliveira de Ouro, vim fazer o 3º ano. Sou dos poucos jogadores, se calhar, que fazem 3 anos no mesmo escalão ou nos iniciados. Vim fazer o 3º ano de iniciados no Futebol do Porto, onde fui campeão nacional, 2 vezes campeão nacional de juvenis e 2 vezes campeão nacional de júniores. Ou seja, tu nasceste logo a ganhar, curiosamente, numa altura em que o Porto nem ganhava em séniores. Sim, mas nas camadas jovens eu acho que o Futebol Clube do Porto tinha bons jogadores e lembro-me de vários que passaram pelo Futebol Clube do Porto. Claro que se calhar eu, Jair Magalhães, o Quinito Menos, o Sérgio, os Coelhos, acho que o Futebol Clube do Porto nessa altura tinha boas equipas e o Futebol Clube do Porto para ganhar, uma pessoa quer queira quer não, tanto a nível de sénior como nas camadas jovens, tem que ser melhor que os outros. E a realidade é essa. Nós ganhávamos porque tínhamos bons jogadores e tínhamos boas equipas e tínhamos bons treinadores e ganhávamos por ser os melhores. Curiosamente aqui eu estou a dizer que tu ganhas nas camadas jovens, o Porto não ganha nos séniores, não é bem verdade, porque quando começas a jogar nas camadas jovens surge o fim do jejum, não é? Porque quando chegas aos júniores é que levas já com o impacto do verão quente praticamente, ou seja, tu como miúdo, digamos assim, chegaste a ver o fim do jejum, o que há de ter sido também uma grande alegria para ti como adepto. Sim, eu lembro perfeitamente num jogo, não sei qual esse campeonato que foi, em que um Porto-Braga, que eu acho que foi o último jogo do campeonato, em que o jogo era às 5, era 2h30, estava dentro do campo, da arquibancada. O golo do Oliveira de livre direto. 2 do Gomes? 2 do Gomes, eu não sei, mas eu só para dizer que o jogo era às 5, às 2h30, aquilo completamente cheio, com calor muito, muito quente, que eu ia para esses jogos com tempo suficiente para ver o jogo bem. É claro que o Futebol Clube do Porto começou a ganhar, já não ganhava há muitos anos atrás, mas penso que foi a partir daí, e depois, passado alguns anos, também fui treinado por ele, que o Futebol do Porto começou a ganhar com a vinda do Sr. Pedroto para o Estado das Antas. Precisamente, há pouco falaste em muito quente, e isto faz-me lembrar o verão quente, em 80, é a altura em que tu chegas aos júniores, mas que estás a ser chamado pelo José Maria Pedroto antes dele depois sair no verão quente. É as primeiras vezes que tu és chamado para trabalhar com a equipa sénior, ainda na primeira passagem de Pedroto pelo Porto. Eu trabalhava no Salvador Caetano, era júnior do Porto, e às vezes faltava um jogador para fazer o treino de conjunto com os séniores, e o telefone tocava e vinha-me ter comigo no Salvador Caetano e dizia: João, tens que estar às 3 horas no Estado das Antas para treinar com os séniores. E eu ficava todo contente e saía, em vez de sair à 1 ou às 2, saía para almoçar, almoçava no Salvador Caetano e depois ia a correr para o Estado das Antas. Eu lembro-me muitas das vezes que eles já estavam a aquecer, eu entrava pelo campo dentro a correr, ia até com o Sr. Pedroto e eles iam ao miúdo: pega lá o colete ou pega lá esta camisola e vai jogar
a média ou essa coisa toda. Isso para mim era um orgulho muito grande treinar com eles. Eram pessoas que eu antes 2, 3 anos que os via a treinar e que para mim era acho que não há palavras para descrever a alegria que eu sentia, mas também sentia por outro lado que eu teria que dar tudo e mais alguma coisa, e já disse atrás que tecnicamente não era uma pessoa evoluída, mas a correr, tinha que correr mais que os outros. Eu lembro perfeitamente uma vez num treino desses que eu ainda era júnior e que estava a chover, a treinar contra a equipa titular, e que uma entrada mais dura, magoei o Romeu, e quando dei por ela o Romeu tinha o peito de pé aberto, levou 4 ou 5 pontos, e o seu Pedroto virou-se para ele e disse, ele ia-se virar a mim, e o seu Pedroto virou-se para ele e disse, isso é para tu aprenderes, para também jogares mais duro, parece mal vir um miúdo de 18 anos e fazer-te isso. E depois o seu Pedroto veio ter comigo e disse, para a próxima tens que fazer pior, porque senão é ele que te vai dar a ti. São pequenas coisas que ficam. Eu sabia, e já disse isto aqui mais que uma vez, não era tecnicamente, não era muito evoluído, mas sabia que tinha que correr mais que os outros para justificar a confiança que na altura as pessoas estavam a depositar em mim. Compensavas com força e com pulmão, que até haveria de dar alguns problemas mais tarde, mas vamos falar sobre isso. Verão quente, sai Pedroto, sai Pinto da Costa, que era o diretor do departamento de futebol, fica, entretanto, Herman Stessel. E curiosamente, isto é algo que tu não sabes, mas que a mim me diz muito, tu és pela primeira vez suplente de um jogo da equipa sénior em maio de 81 com o Herman Stessel num Porto Marítimo, última jornada. Isto a mim diz muito porque é o primeiro jogo que eu me recordo de ver no Estádio das Antas, e o Porto empatou 1-1 com um gol do Jaime Pacheco já perto do fim, e se calhar a ti esse jogo nem te diz grande coisa porque não entraste, não foste utilizado, foi na época 80-81. Na época seguinte, sim, Herman Stessel começa a integrar-te mais, embora muitas vezes tu fosse o único jogador que ficava fora da convocatória. Sim, antes, como eu já disse e vou repetir, eu antes de vir Stessel já era convocado e fui para treinos com o Sr. Pedroto. E torneios particulares também. Torneios particulares e um jogo particular também no Bessa e essa coisa toda. Depois veio o verão quente, se calhar a correr de feição para aqueles miúdos que jogavam nos Júniors, porque uma pessoa quer queira, quer não, houve mais facilidade em as pessoas olharem para meia dúzia de miúdos dos Júniors, os jogadores Júniors, do que se estivessem lá os jogadores todos. Lembro que da altura que houve praticamente a divisão de um plantel. Fomos chamados para o estágio, esse estágio em Leiria, chegavam jogadores conta-gotas e depois, passado um mês ou dois, voltaram os jogadores todos e as coisas complicaram-se, mas houve 2 ou 3 jogadores que o Stessel gostou e ficou com eles no plantel. Foi Magalhães, fui eu e se calhar foi mais um ou outro. O Magalhães pegou destaque e eu entrava ou era convocado de vez em quando. Eu desse jogo não me lembro. Pois lembro o meu, obviamente, é um jogo a ti o que mais jogos fez pelo Porto. Eu do jogo que me lembro, que no tempo Stessel que me entra na retina e que me lembro perfeitamente, foi um jogo da Supertaça, os 2 jogos da Supertaça contra o Benfica. Era isso que eu tinha a falar a seguir, que é no ano seguinte, 81-82. Fui suplente no Estado da Luz, acho que foi o Jaime Pacheco que se magoou. Adelino Teixeira, e eu sei que entrei a faltar 20 minutos ou meia hora, e ainda foi considerado um dos melhores jogadores do Porto. E o Porto perdeu 2-0 nessa altura. Perdeu 2-0. No jogo da segunda mão, eu também fui para o banco, o Jaime Pacheco magoou só ao intervalo. O Jaime Pacheco, exatamente. Magoou só ao intervalo, eu entrei ao intervalo. Lembro perfeitamente desse jogo porque na primeira jogada acabou, virei não sei, acho que foi o Alves, dei uma porrada ao Alves, que ele se deu uma volta ou 2 no ar, foi pouco. Lembro-me do Nené vir ter comigo, tu és bom jogador e que não é preciso fazer isso, amigo. Eu mandei logo aí dar uma volta e disse, olha, o Nené sai daqui, porque senão a seguir levas tu. Pronto, e ganhámos 4-1 na altura, salvo eu, 4-1 ou 4-0, 4-1 ou 4-0 e ganhámos a Supertaça. Pronto, a partir daí fui convocado mais vezes, mas nunca fui. Pelo meio desses 2 jogos ainda foste titular contra o Estoril, num jogo em casa. Nunca fui, entrava e saía, era convocado e não era, mas também foi a época que eu mais senti
que só trabalhando muito e tendo muito espírito de sacrifício é que poderia conseguir, depois já estar no futebol sénior, conseguir se calhar chegar o mais próximo dos meus colegas, que eles quase todos eles eram melhores que eu, ou todos eles eram melhores que eu, porque lembro perfeitamente que havia convocatórios para o jogo em que eram todos convocados menos eu. Eu lembro perfeitamente em 2 ou em 3 fins de semana, não sei se tu te lembras, mas havia a piscina, depois havia um pelado lá ao fundo, o Tarrafal, que hoje é onde está o Estado Dragão. E para ir para esse Tarrafal havia 2 rampas. Havia uma rampa, depois tinha um bocado ali, depois já tinha outra rampa. E eu sozinho, eu lembro perfeitamente que houve meia dúzia de fins de semana, eu e o Vieira Nunes, ele a fazer-me subir aquele em pique, que foi um dos maiores sacrifícios que eu apanhei até hoje, como profissional de futebol. Mas também me fez ver que sem sacrifícios, acho que não há ninguém que consegue chegar onde quer chegar, e penso que isso para mim foi bom, embora triste e às vezes com a lágrima no olho, por saber que só eu é que estava a trabalhar sozinho e os outros em estágio, mas também me levou, se calhar, a um dia mais tarde, conseguir as coisas com maior facilidade. Nesse ano participaste em 11 jogos, numa temporada, não é, como tu dizes, não era aquilo que tu desejavas. Se olharmos ao lado direito era o Gabriel, mais vezes titular. Do lado esquerdo havia o Inácio, às vezes jogava também o Adelino Teixeira. Não, o Inácio ainda não é dessa altura. Ainda não era dessa altura, então era o Adelino Teixeira, o Mursa. O Mursa, exatamente. E depois, no meio campo, na posição, por exemplo, tu entraste, era o Rodolfo, o Jaime Pacheco. Ou seja, tu, essencialmente, para estes jogadores, para quem é que tu olhavas como podendo ser substituto? Mais para a posição 6 ainda, ou já para... Era onde abrisse um espaço? Porque, isto é assim, eu comecei a jogar a lateral direito num jogo, eu na seleção júniores, no tempo de Osvaldo Ferreira, em Cana, eu era lateral. E quando havia... eles viam os jogos, já na altura se via os jogos do adversário, quando eles viam... Por exemplo, o lado esquerdo era mais fraco deles, então eu ia para o lado esquerdo para poder subir à vontade, como tinha força, para subir e para descer. Ele via, joga no lado direito. Eu fui com o Osvaldo Ferreira que eu comecei a jogar a lateral direito, embora com o seu Feliciano, um selecionador muito jovem na altura, e treinador do Benfica. Embora eu nos Júniores do Porto também tivesse feito jogos a lateral direito e ia mais até a lateral esquerdo. Mas foi na seleção, porque no final desse torneio havia o prémio para o melhor jogador, havia o prémio para a equipa que ganhava, mas também havia um prémio para o melhor jogador de cada seleção. E eu fui considerado o jogador mais regular da seleção portuguesa a jogar como lateral. Mais vezes a lateral direito do que a lateral esquerdo. Quando vim para o Futebol Clube do Porto, era médio, eu nunca mais me esqueço. No tempo do Sr. Pedroto, quando vim para o Futebol do Porto, entre aspas, que eu nunca vim porque já lá estava, mas quando foi no tempo do Sr. Pedroto, eu lembro perfeitamente que o Ferreirinha era treinador do Vamos já contar essa história, é precisamente essa que vamos lá, que é no ano seguinte a Stessel, ou seja, regressa Pedroto pela mão de Pinto da Costa, então presidente, e é então que se dá esse episódio, isto só para situar, esse episódio em que tu, o miúdo, ia ser à partida emprestado, não é? Sim, eu estava-me a equipar normalmente, num treino normal, e o Sr. Moraes veio ter comigo e disse ao miúdo, João, anda lá dentro que o Sr. Pedroto quer falar contigo, o Mister quer falar contigo. Eu fui lá dentro como se nada fosse. Quando cheguei dentro do balneário, estava ele e o Ferreirinha. E ele disse ao miúdo, estou-te a chamar porque vai ser emprestado ao Passos Ferreira, está aqui o Ferreirinha que é meu amigo, vai ser emprestado ao Passos Ferreira, opá, o miúdo trabalha, não tens problema nenhum, nós vamos estar atentos. E eu só dizia, está bem, o Sr. Pedroto é que sabe, o Sr. Pedroto é que sabe, o Sr. Pedroto é que sabe. Pronto, no final do treino ele vai estar aqui a ver o treino, e depois fala contigo e vais para o Passos Ferreira. E eu só dizia, o Sr. Pedroto é que sabe. Fomos treinar e eu a pensar que já não ia treinar nem nada, já ia. Ele começou a dar a equipa titular, que era treino de conjunto, 11 contra 11, no estado das Ondas, começou a dar a equipa titular, a equipa que vai jogar vai ser esta, Gabriel, não sei quem, não sei quantos, Jaime Pacheco. Chegou os outros que vão jogar contra esta equipa, este é meio campo, o miúdo, o João Pinto. Eu pus-me a olhar para ele, eu disse assim, foda-se. Foi o que disseste na altura? Foda-se.
vou ser emprestado e vou ser titular, e ficaram 3 ou 4, podiam jogar de fora. Assim, pronto, deixa andar. Eu sei, pronto, eu entrei para esse treino, fiz um bom aquecimento, mas eu sabia, treinos que eu tenho que correr, vai ser este. Eu nunca mais me esqueço que jogou o Pacheco a titular, eu a suplente, e numa jogada eu fui atrás dele, ele com bola, dei-lhe 3 ou 4 porradas, e o Sr. Pedroto parou o treino, marcou falta contra mim, e disse: foda-se, ó Pacheco, qualquer dia o João Pinto vai tal coisa. E aquilo passou, eu sempre a andar, comecei a jogar, a continuar a treinar, essa coisa toda, e ele no final do treino veio ter comigo e disse: ó miúdo, já não vais ser dispensado, vais ficar aqui, não vais ser titular, vais ficar aqui, e depois logo se verá. Eu estava bem, o Sr. Pedroto até que sabe, pronto, e assim foi. E havia uma admiração muito grande pelo trabalho que Pedroto tinha feito antes, e tu tinhas essa admiração de tal forma que nem sequer ficavas zangado se tivesses que ser emprestado, obviamente que não querias, mas se ele achava que era o melhor para ti, tu aceitavas que era o melhor, era uma opinião muito importante. Sabes que eu era jogador dos Júniores do Porto, quando foi para assinar contrato profissional pelo Porto, isto também é bom que se diga, também aconteceu, e tem que dar valor a essas pessoas, que o Leixões, na altura, veio-me buscar a casa para eu assinar pelo Porto. E disseram: ó João, se tu não assinares pelo Porto, vais para o Leixões. E eles disseram logo, na viagem, foi eu, o meu pai e eles. Eu não sei se era Gonçalves, na altura. Sei que foram 2 pessoas Leixões. Disseram: olha, nós queremos que tu assines pelo Porto, faz tudo para assinares pelo Porto e essa coisa toda. Agora, se não assinares pelo Porto, não te preocupes, vais para o Leixões. Eu, está bem, pronto. E fomos falar com a Américo Sá, na altura, estávamos a falar, e eu disse: não, eu não quero. Eles queriam mudar 17 contos e 500. Não, 15 contos na altura, 17,500, 22 contos e 500, na terceira época. E ficou 20, 25, 32. E ficou 17,5, 17,5, 22,5, 27,5. Então. Mas eles queriam mudar isso, eu disse: não, isso por isso não assino, olha. Não sei se vou fazer bem ou mal, vou para o Leixões. Estão ali as pessoas de Leixões lá fora, vou para o Leixões. Já vinhamos a descer, eu sei que o meu falecido pai, na altura, vinhamos a ser para... Tu és maluco, caralho, vais para o Leixões, estás maluco, estás a recusar o Porto, e eu nem uma nem duas. Já vinha a chorar pelas escadas abaixo. Quando, não sei como é que com-se barulho à porta, abriu-se lá em cima, e disse: João, anda cá acima, anda cá. Eu vi lá acima, pronto, fica assim, assinas por 3 anos, pronto, não há problema nenhum. Pronto, foi assim. E foi, para ti, foi a forma de deixares de ser estufador nessa altura, quando assinaste esse contrato profissional. Só aí é que deixaste de trabalhar. Sim, só aí é quando assinei o contrato, e já disse isso antes, mas antes de assinar o contrato, fui com o meu pai, foi a primeira vez que eu vi o Sr. Salvador Caetano, fui com o meu pai dos estufadores ao escritório dele. O meu pai dava-se muito bem com ele, bateu à porta, ouvi uma pessoa da parte dentro da porta a dizer: quem é? E o meu pai disse: é o Domingos. Entra, Domingos. O meu pai entrou, entrei eu, e foi quando eu encarei, nem sabia para o que ia, o Salvador Caetano, e então o meu pai contou a história, como as pessoas do Futebol do Porto convidaram o meu filho para assinar contrato. E era para saber o que é que o Sr. Salvador Caetano dizia. Ele disse: era uma espécie de patriarca também, não é? Ele que assina pelo Porto, mas se acontecer alguma coisa, ele que não se preocupa ou não se preocupa, que tem as portas abertas. A tua prioridade nesta altura, quando assinas o contrato profissional, era imposto no Futebol Clube do Porto, naturalmente, e essa ocasião surge por volta da 7ª jornada, ou seja, o Sr. Pedroto diz-te: ficas aqui, não vais ser titular, mas à 7ª jornada. Aí sim já o Inácio está na equipa, creio que... Não. Não Sei, acho que ainda não. Inácio e Gabriel que se teriam lesionado e sim, já estava. Foi contra o Salgueiros, fui para estágio, na altura era numa pensão na Foz que a gente fazíamos estágio, ainda pertencia ao Sr. Luís César na altura também. Fomos para estágio, nunca ninguém me falou em nada, e na altura, para o Sr. Pedroto, como costumava dar as palestras, ou na altura, por não haver condições lá na pousada ou no hotel onde nós estávamos a fazer estágio, deu no balneário dos Salgueiros. E começou a dizer: a equipa que vai jogar é o Gabriel, o Simões, o Lima Pereira e o Miúdo. Estava lá o Teixeira.
o miúdo, o João vai jogar. E eu nem sabia, ninguém me tinha dito nada, porque o Inácio nessa altura estava lesionado. E depois, nesse jogo, magoou-se, também acabou o jogo, foi considerado um dos melhores jogadores. Nesse jogo, magoou-se o Gabriel. No jogo a seguir, no Estado das Antas, joguei eu, a lateral direito, o Inácio a defesa esquerda. Depois nesse jogo, magoou-se o Inácio e no jogo a seguir jogou o Gabriel um bocadito magoado e eu a defesa esquerda. Como o Gabriel jogou um bocadito magoado, não esteve se calhar tão bem, a partir daí joguei a defesa direita e nunca mais saí da equipe. Fazes 31 jogos, roubas o lugar ao Gabriel, que era um jogador com uma posição importante no Futebol Clube do Porto. O Porto nesse ano ganha uma supertaça na Luz com um gol do Vermelhinho. E tu tens o teu primeiro golo precisamente nas meias finais de uma taça que foi de má memória, porque o Porto perdeu nas Antas, mas marcas um golo no último minuto contra a Académica. Lembras-te desse golo? Não é? Não me lembro. Marcaste mais de penalti, mais à frente. Não me lembro. Foi o teu primeiro golo. 9-1 à Académica e tu fizeste aos 89 o golo. Nesse ano, o Porto, não tendo conquistado o título, tem uma nova organização, regressa, por exemplo, o Fernando Gomes também, tem uma organização diferente com a chegada de Pinto da Costa, presidente, com o regresso também de José Maria Pedroto, treinador. Esse sentimento passava-se para o balneário? Vocês sentiam aí mais força do que por exemplo, antes com Américo de Sá e Herman Stessel? Sim, começámos a sentir, e eu principalmente, não falo pelos jogadores que já conheciam essas pessoas em anos anteriores, mas acima de tudo eu que era um jovem, sentia isso pela forma ou pelo discurso que eles tinham durante a semana, não só para nós, mas também e acima de tudo perante a opinião pública, para os jornais, toda a entrevista que dava. Eu acho que foi a partir daí que eu vi que aquilo não é, e não é, hoje eu acho também que não é a guerra entre o Porto e os dois rivais do Sul, eu acho que é uma guerra entre o Norte e o Sul, para mim, em que o Futebol Clube do Porto, no Norte, embora muitas pessoas não queiram pensar isso, mas eu penso, o Futebol Clube do Porto no Norte é a bandeira que o Norte gostava de ter perante a capital. Claro que o Futebol Clube do Porto nessa altura, através do Sr. Pedroto e através do presidente atual, o Sr. Pinto da Costa, ou vice-versa, o Sr. Pinto da Costa e o Sr. Pedroto, acho que foram as duas pessoas que lutaram contra isso tudo, contra o regime, contra as federações, contra tudo aquilo que era, na altura, contra o Futebol Clube do Porto e a favor dos clubes do Sul, e isso a nós também nos veio cativar. Eu lembro perfeitamente dos primeiros jogos que eu fiz como titular de Futebol Clube do Porto, depois nunca mais sair, foi num jogo no Amora, nunca mais me esqueço isto. E a entrar para o balneário, aquilo tinha uma dúzia de degraus, saímos do balneário, entrávamos para o relvado, e nós íamos entrar e vimos confusão atrás de nós. Eram pessoas a quererem bater no Sr. Pedroto e no presidente, no Pinto da Costa. Nós fomos todos para trás e agarrámos uns aos outros a defender e a levar tudo à frente e essa coisa toda. A equipa do Porto entrou com aquilo totalmente esgotado. O Futebol do Porto entrou em campo. Toda a gente a bater palmas. Eu, quando entrei em campo e ouvir aquilo, eu era assim: como é que é possível as pessoas dizer que nós somos maltratados? E afinal estamos a ser recebidos com palmas e isso tudo. Mas quando entrou o Sr. Pedroto e o presidente, o Sr. Pinto da Costa, aquilo era assobios, era com guarda-chuvas, era tudo. E depois, isso é que nos dava força a nós. Esse jogo, sabes como é que ficou? Perdemos 2-0 ou 3-0. O primeiro golo foi um offside, não é de 1 metro. Foi pai de 3 ou 4 metros. O segundo golo também foi um penalti fora da área, pai, de 1 ou 2 metros, porque é certo é que o Futebol Clube do Porto perdeu. E só com as vozes dessas duas pessoas que eu estou a falar, o Sr. Pedroto e o Presidente Pinto da Costa, é que conseguimos, depois com a união de um grupo de pessoas, e digo o grupo de pessoas, desde o jogador ao Presidente, passando pelo roupeiro e muitas outras pessoas, e a massa adepta, é que conseguiram levar a com que o Futebol Clube do Porto começasse a lutar de igual para igual com os adversários. E quando se fala hoje em dia que o Porto só ganhou através do apito dourado, ganhou porque tinha a melhor equipa, ganhou porque tinha o melhor presidente, ganhou porque tinha o melhor treinador de todos os tempos, ganhou porque éramos os melhores em relação a isso. Neste momento, o Futebol Clube do Porto não ganha. Eu estou a dizer isto e alargue-me até bem ao canto do olho.
o Futebol Clube do Porto não tem ganho nos últimos 4 anos, hein? Mas andou a ganhar durante 30 anos. Neste ano está-se a passar coisas no futebol português, dos e-mails e essa coisa toda, que ninguém fala, mas andaram 30 anos a bater nos apitos dourados e neste momento ninguém fala. E aquilo que me dá prazer hoje é ver um miúdo, numa imagem que sai no Facebook, no ciclismo, um miúdo de 2 anos ou 3 anos, com uma bandeira do Porto Grande. Isso a mim é que me dá um orgulho. Eu escrevi, eu disse, quando dizem que o Futebol Clube do Porto está a morrer, não é morrer, está a nascer, ou continua a nascer. E nunca o Futebol Clube do Porto vai morrer. Mas essas 2 pessoas foram as pessoas que, contra tudo e contra todos, contra o regime, contra tudo e contra todos, foram as pessoas que fizeram com que este Futebol Clube do Porto fosse tão grande que as pessoas têm uma inveja, a maior parte das pessoas tem uma inveja muito grande, não só pelo Porto, como também pelo Norte. E quando dizes que o Porto está a nascer também porque a geração de jogadores que tu integraste, com alguns que vinham de trás e outros tu atravessas ali, pelo menos tu ainda estás no fim dos anos 70, início de 80, depois anos 90, porque esse conjunto de jogadores encarnou bem esse espírito que vinha de fora do dirigente, presidente e do treinador José Maria Pedroto. Ou seja, nestes anos foram lançados também os alicerces para que muita gente se pudesse rever nessa atitude do Futebol Clube do Porto, não é? Sim, porque embora o Presidente ainda seja a única pessoa, eu não digo a única porque há várias pessoas por trás que também estão, se calhar menos faladas, mas o Presidente do Futebol Clube do Porto é a pessoa, que uma pessoa quer queira, quer não, quer gosta ou que não goste, e nós esportistas temos que gostar, mesmo nos momentos menos bons, é que foi a pessoa, ainda é a pessoa, que as pessoas têm mais ódio. Tudo que seja contra o Futebol Clube do Porto é a pessoa mais odiada no universo do futebol. E se calhar, não digo só no futebol, mas nós esportistas, neste momento, quando não se ganha o campeonato há 4 anos, nós temos que dar valor a essa pessoa e temos que dar valor a todas as pessoas que neste momento estão à frente do Futebol Clube do Porto. Eu digo à frente, desde o Presidente, ao Sérgio Conceição, aos jogadores, aos roupeiros, a toda aquela máquina que por vezes uma pessoa só fala em 2 pessoas, mas é uma máquina muito grande. Temos que dar valor a essas pessoas, porque essas pessoas, com a ajuda das pessoas que ao domingo vão ver os jogos, que na primeira jornada esgotaram o Dragão. Estou convencido que no próximo jogo vão esgotar. Quem vai a Tondela e vê a massa adepta que o Futebol Clube do Porto leva. E depois, acima de tudo, é ver o muito respeito que tenho pelas pessoas com mais de idade. É que uma pessoa vê uma geração de pessoas a ver o Porto, todas elas jovens. E isso para mim é que me leva a crer que o Futebol Clube do Porto não vai morrer, nem vai parar, vai continuar a ganhar. Não ganhou há 4 anos, mas vai continuar a ganhar. E a única coisa que eu peço à massa adepta do Futebol Clube do Porto é que apoie, seja este grupo, seja outro, mas que apoie o Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto não vai acabar. João, e precisamente por falares nisso, tu quando entras no Porto Sénior em 81, o Porto foi campeão em 85, ou seja, estás precisamente 4 anos sem ganhar, a construir alicerces para isso. Ao fim ainda antes de ser campeão, o Porto ganha uma Taça de Portugal contra o Rio Ave, categoricamente, e chega a uma final das competições europeias com a Juventus, num percurso excelente do Futebol Clube do Porto, em que eliminou o Dinamo de Zagreb, o Rangers, o Shakhtar, na altura Shakhtar, depois Shakhtar e ainda o Aberdeen. Nessa final, tu também já falamos sobre isso, essa final de Basileia, o Porto é superior, mas não ia tão bem preparado, foi quase um estágio para a final depois de Viena, que vamos falar na segunda parte, mas ainda antes de concluirmos esta primeira parte, isso é um ano quase só não é de sonho absoluto porque se perde a final, mas é um ano de sonho para os portistas. Sim, eu acho que eu digo isto e digo sempre, essa final de 84 foi a rampa de lançamento para o Futebol Clube do Porto a nível internacional também ganhar. Não é ir a finais e perder, também ganhar. Fomos a essa final, perdemos, se calhar merecíamos algo mais, e por merecermos algo mais depois do jogo, ao falarmos uns com os outros, dissemos que se tivéssemos, é tal palavra se tivéssemos feito isto, se calhar tínhamos conseguido ganhar esta final, não fomos inferior ao adversário,
se não tivesse acontecido aquilo, podíamos ter ganho a final. Na altura, se calhar, mesmo a própria organização do clube não era a melhor. Eu lembro de estar num hotel em que houve um casamento na véspera e nós, jogadores, é que tivemos que dar um encharcado para o casamento acabar, porque era um barulho enorme e nós não conseguíamos dormir. E depois fomos para o jogo, se calhar a pensar em tudo, menos estava feito, no jogo. É? Estava feito. Final, o ir à final para nós já foi uma festa. Passado 3 ou 4 anos já é totalmente o contrário, mas isso acho que vamos falar sobre isso. E antes de fechar a primeira parte, apenas uma pergunta aqui naturalmente mais pessoal, e estamos para falar da tua vida e da tua vida desportiva. Esta final das taças já é sem o Sr. Pedroto. Fez-te falta o homem que te chamava miúdo? Não, olha, o Sr. Pedroto nunca deixou de estar presente. Embora não estivesse presente fisicamente, já estava em casa, infelizmente, com a doença que todos nós sabemos, mas nunca deixou de estar presente em relação àquele grupo de jogadores, ou àquele grupo de jogadores que mais gostavam dele. Eu acho que naquela altura toda a gente gostava dele, isso tudo, mas nunca deixou de estar presente. E eu dizia... o muito respeito que a gente tenha pelas pessoas que estavam no banco naquela altura, não é só nessa final, em todos os jogos, mas quando ele não podia estar presente, se nós puséssemos lá um quadro do Sr. Pedroto, ele era visto como se estivesse lá, e mesmo estando lá o quadro, ele era visto. Eu lembro muitas das vezes que nós... Eu vou-lhe contar um episódio na altura em que nós fazíamos estágio e uma vez estávamos em estágio e aqueles jogadores mais velhos, houve uma vez que virámos-nos um para o outro: estes estágios têm que acabar, já estamos fartos de estágios, não sei o quê, o Benfica não faz, os nossos adversários não fazem, isso tudo, só nós é que fazemos, isso tudo. E aquilo chegou, o Sr. Pedroto já não estava em estágio nessa altura. Não sei se foi quanto ao Aberdeen em casa que isso aconteceu. Eu só sei que o homem, na altura nós subíamos as escadas atrás da baliza, depois virávamos à direita, tinha ali um bocado de relva, sentávamos, essa coisa toda, e nós não sabíamos de nada. E eles subiram e nós vimos um homem entrar com sobretudo, só podia ser ele. Naquela altura toda a gente se levantou. Ele chegou lá: boa noite, então tudo bem, não sei o quê. Há um jogador que ia começar a falar e ele disse: não fales. Tu queres acabar com os estágios? Se quiseres acabar, vais-te embora. Nós estamos aqui para ganhar o jogo amanhã. Se quiseres acabar com os estágios, pegas na malinha, vais embora. Só disse isso. Virou-se, foi para baixo. É o respeito que nós tínhamos por ele. Por isso, acho que, passado muitos anos de ele desaparecer do nosso meio, eu acho que a maior homenagem que nós continuamos a dar a ele é quando se fala no nome dele, dizermos sempre o Sr. Pedroto. E contar estas histórias, naturalmente, que perduram no tempo. João, vamos voltar para a segunda parte da nossa conversa, então, já com Artur Jorge e com as conquistas europeias e nacionais que foste acumulando ao longo dos anos 80 e ainda anos 90. Voltamos para a segunda parte da conversa com o João Pinto, uma conversa que tem muitos títulos pela frente durante a próxima hora. Fique por aí, até já.